Olá, vamos caminhar nesta sessão para a discussão do quinto e último item do capítulo 12 do Capital. Capítulo este que tem por título geral Divisão do Trabalho e Manufatura. Neste item quinto, Marx está discutindo a respeito do caráter capitalista da manufatura, ou seja, como que a manufatura ela já apresenta os traços mais gerais da produção capitalista. Começa Marx observando neste quinto e último item que um número maior de trabalhadores sob o comando do mesmo capital constitui o ponto de partida da cooperação em geral e da manufatura em particular. Lembremos que a manufatura é aquela situação na qual um determinado capital contrata força de trabalho para atuar no interior de uma determinada unidade produtiva. Se inicialmente esta força de trabalho realiza a confecção de uma determinada mercadoria do início ao fim, progressivamente, no interior da manufatura, cada uma das atividades vai sendo decomposta de tal modo a se produzir para o capital cada vez mais o trabalhador parcelar, o trabalhador confinado a uma única e exclusiva atividade. De qualquer maneira, para que a manufatura possa se desenvolver, é necessário a aglutinação da força de trabalho em volume suficiente para dar conta das matérias-primas e das ferramentas disponíveis ao capital para realizar a produção. Neste sentido, por sua vez, a divisão manufatureira do trabalho transforma numa necessidade técnica o aumento do número de trabalhadores empregados. O mínimo de trabalhadores que um capitalista individual tem de empregar é agora prescrito pela divisão do trabalho previamente dada. Não vale de nada se o capital estruturar a produção de uma determinada maneira, onde as funções estão decompostas, se ele não encontrar no mercado de trabalho o trabalhador apto ou possível para realizar aquela determinada tarefa, seja ela tarefa complexa, seja ela tarefa mais simplificada. A divisão do trabalho reinante, neste sentido, com a manufatura, prescreve a cada capitalista a quantidade de trabalhadores dos quais necessita. Ele tem uma determinada forma de organização da produção. E, neste sentido, ele precisa contar com uma determinada quantidade de força de trabalho, sem o que aquelas matérias-primas e aquelas ferramentas disponíveis não são colocadas em movimento para atender às necessidades do capital. Mas, com a parte variável, ou seja, com a força de trabalho, com a quantidade de trabalhadores assalariados, também tem de crescer a parte constante do capital. É impossível contratar um grande contingente de trabalhadores para realizar uma determinada produção se estes trabalhadores não tiverem, por exemplo, ferramentas com as quais trabalhar, ou então uma máquina sobre a qual trabalhar. Daí que precisa haver uma sintonia entre a quantidade de força de trabalho necessária para o capital e as ferramentas e meios de produção dos quais o trabalhador pode se servir para realizar a produção de mercadorias. Neste sentido, não só o volume das condições comuns de produção, como instalações, fornos, etc., mas também e principalmente a matéria-prima precisa estar em tais condições e em tais quantidades
para atender à demanda, que cresce muito mais aceleradamente do que o número de trabalhadores. Por outras palavras, o capital constante, ele vai crescer em um ritmo muito mais acelerado do que o capital variável, ou seja, o número de trabalhadores necessários para realizar a produção. E a tendência crescente de diminuição do capital variável, ou seja, do número de operários empregados para realizar a produção, tende a se intensificar na medida em que se introduz a maquinaria, portanto, que se transita da manufatura para a grande indústria. A quantidade de capital constante consumida, ou seja, máquinas, ferramentas, a quantidade de capital constante consumida num dado tempo por uma dada quantidade de trabalho apresenta um crescimento proporcional ao da força produtiva do trabalho em decorrência da divisão deste último. Se as forças produtivas se desenvolvem ou estão em condições de produzir mais mercadorias do que no período anterior, isto significa que o capitalista terá que recorrer a mais capital constante para aumentar a sua produção. E significa também que com novas maquinarias, novas forças produtivas, ele precisará reorganizar o processo de trabalho. Consequentemente, a divisão do trabalho no interior da unidade produtiva. Marx prossegue observando, neste quinto item, que o aumento crescente do volume mínimo de capital em mãos de capitalistas individuais, e por que ele fala volume mínimo? Porque não se produz capital com qualquer quantidade de dinheiro. Para que a produção capitalista possa deslanchar, possa se expandir, é necessário que um determinado capitalista, por exemplo, tenha conseguido um montante de dinheiro suficiente para produzir em condições que atendam às necessidades do próprio capital. O aumento crescente do volume mínimo de capital em mãos de capitalistas individuais, que significa que a cada circuito produtivo, este capitalista ele coloca mais dinheiro para produzir acumulação de capital, portanto, transforma mais dinheiro em capital. O aumento crescente do volume mínimo de capital em mãos de capitalistas individuais, ou a transformação crescente dos meios sociais de subsistência e dos meios de produção em capital, é, assim, uma lei decorrente do caráter técnico da manufatura. Por outras palavras, não basta que se produza apenas ferramentas ou máquinas, é necessário também que no interior da sociedade se produzam os meios de subsistência da força de trabalho e do próprio capitalista. Na manufatura, tal como no regime de cooperação simples, aquele no qual se coloca apenas vários trabalhadores para realizarem tarefas no interior de uma determinada unidade produtiva, muitas vezes esses trabalhadores realizando a atividade do início ao fim, na manufatura, tal como no regime de cooperação simples, o corpo de trabalho em funcionamento é uma forma de existência do capital. Ou seja, o trabalho já começa a se subordinar diretamente ao capital. O mecanismo social de produção integrado por muitos trabalhadores parciais individuais pertence ao capitalista. O trabalho dentro da unidade produtiva é organizado, mas não de acordo com as vontades dos trabalhadores, e sim de acordo com as necessidades do próprio capital. É ele que determina o que cada trabalhador fará no interior da unidade produtiva. Portanto, o trabalho deixa de ser autodeterminado para se tornar cada vez mais heterodeterminado. Por isso, a força produtiva que nasce da combinação dos trabalhos aparece como força produtiva do capital. No capítulo a respeito da cooperação,
o capítulo 11, Marx fornece uma análise detalhada de como a combinação das diversas forças de trabalho potencializa a produção de mercadorias e, consequentemente, potencializa a acumulação do capital. A força do trabalho combinada consegue produzir, no mesmo espaço de tempo, mais mercadorias que conseguiria produzir um trabalhador realizando todas as atividades necessárias para a produção de um determinado produto. Neste sentido, a manufatura não só submete ao comando e à disciplina do capital o trabalhador antes independente, como era o caso do trabalhador à época das corporações de ofício, como também cria uma estrutura hierárquica entre os próprios trabalhadores, na medida em que nem todos ocuparão as mesmas funções e nem todos serão força de trabalho qualificada ou força de trabalho desqualificada, assim como nem todos desempenharão as mesmas atividades no interior da unidade produtiva. O capital também hierarquiza a força de trabalho. Enquanto a cooperação simples deixa praticamente intocado o modo de trabalho dos indivíduos, aquele momento onde o trabalho ainda não havia se tornado trabalho parcelar, embora os vários trabalhos estivessem sendo realizados dentro de uma determinada unidade produtiva, enquanto a cooperação simples deixa praticamente intocado o modo de trabalho dos indivíduos, a manufatura o revoluciona desde seus fundamentos e se apodera da força individual do trabalho em suas raízes. Portanto, a manufatura coloca o trabalho cada vez mais sob o controle do capital. Ao desenvolver-se a manufatura, Marx observa que ela tende a aleijar o trabalhador, ou seja, mutilar o trabalhador. Por outras palavras, retirar do trabalhador a riqueza da sua atividade, uma vez que ele é confinado cada vez mais a uma função monótona, repetitiva e cansativa. A manufatura aleija o trabalhador, converte-o numa aberração, promovendo artificialmente sua habilidade detalhista por meio da repressão de um mundo de impulsos e capacidades produtivas, ou seja, confina o trabalhador a uma atividade mínima na qual este trabalhador desempenhará uma função monótona, repetitiva e cansativa, como insiste Marx no Manifesto Comunista. Não só os trabalhadores parciais específicos são distribuídos entre os diversos indivíduos, como o próprio indivíduo é dividido e transformado no motor automático de um trabalhador parcial. E isto na medida, sobretudo, em que entra a máquina, uma vez que, com a máquina, o ritmo de trabalho passa a ser dado pelo aparato produtivo da máquina, e não mais pelo trabalhador. O indivíduo trabalhador, o operário, portanto, se torna, já na manufatura, mero fragmento de seu próprio corpo, ou seja, torna-se um trabalhador mutilado em suas potencialidades de trabalho, uma vez que cada vez mais ele é confinado à função do detalhe, ou seja, realizar uma atividade mínima combinada a outras atividades mínimas e da qual resultarão as mercadorias. Se o trabalhador vende inicialmente sua força de trabalho ao capital, portanto, se ele vende inicialmente ao capital a sua energia física e mental, porque lhe faltam meios materiais para a produção de uma mercadoria, ou seja, porque está totalmente despossuído de outras condições, senão apenas a sua força de trabalho, agora sua força individual de trabalho, a sua energia física e mental, falha no cumprimento de seu serviço, caso não seja vendida ao capital. Por outras palavras, o trabalhador só consegue sobreviver se ele se vende ao capital. E quando ele se vende ao capital, ele se mutila em suas potencialidades
humanas. Ela só funciona, ou seja, a força produtiva do trabalho, ela só funciona num contexto que existe apenas depois de sua venda, na oficina do capitalista. Com isto, Marx quer dizer o seguinte: a condição para que exista o trabalhador assalariado é que o capital encontre no mercado um indivíduo totalmente despossuído, que tenha apenas para vender a sua energia física e mental, a sua força de trabalho. No entanto, primeiro ele vende a sua força de trabalho, depois ele recebe o seu salário, e ele vende a sua força de trabalho produzindo para o capital. A partir deste momento, ele se torna uma espécie de propriedade do capital. Incapacitado por fazer algo por sua própria conta, de modo autônomo, uma vez que está totalmente despossuído, tendo apenas para sobreviver a sua força de trabalho, o trabalhador manufatureiro só desenvolve atividade produtiva como elemento acessório da oficina do capitalista. Acessório na medida em que cada vez mais a sua habilidade técnica é decomposta e ele vai se tornando ao longo das décadas, ou as gerações de trabalhadores vão se tornando ao longo das décadas, cada vez mais geração de trabalhadores que realizam operações simples, trabalho simples. A divisão do trabalho marca o trabalhador manufatureiro como propriedade do capital. Os conhecimentos, a compreensão e a vontade que o camponês ou artesão independente desenvolve, ainda que em pequena escala, passam agora a ser exigidos apenas pela oficina em sua totalidade. Ou seja, aquele conhecimento técnico, aquela habilidade, aquele saber que antes era possível de se encontrar, por exemplo, no artesão, é cada vez mais extorquido ao artesão e, ao longo do tempo, as gerações de trabalhadores não serão mais gerações de artesãos, mas tão somente de trabalhadores desqualificados a serviço do capital. Gerações de trabalhadores realizando atividades simples que, combinada com outras atividades simples, contribuem para que o capital amplie-se cada vez mais. Sob o controle da manufatura, já é possível observar que as potências intelectuais da produção, ampliando sua escala por um lado, desaparecem por muitos outros lados. O que os trabalhadores parciais perdem concentra-se defronte a eles no capital. Isto quer dizer o seguinte: máquinas cada vez mais modernas ou meios de produção cada vez mais modernos são implantados. Isto revela potencialidades intelectuais da produção. No entanto, estas máquinas ou esses instrumentos de produção mais modernos, uma vez que ainda estamos na manufatura e não na grande indústria, esses instrumentos de produção mais modernos, eles vão fazer com que desapareçam aqueles trabalhadores qualificados. Daí Marx colocar esta contraposição aqui. As potências intelectuais da produção, que é o crescimento das forças produtivas, ampliando sua escala, por um lado, desaparecem por muitos outros. O que os trabalhadores parciais perdem concentra-se defronte a eles no capital, ou seja, eles passam a ser apenas um apêndice diante daquelas novas forças produtivas. É um produto da divisão manufatureira do trabalho, prossegue Marx, opor-lhes as potências intelectuais do processo material de produção como propriedade alheia e como poder que os domina. Por outras palavras, estas forças produtivas não pertencem aos trabalhadores, pertencem ao capital. E os trabalhadores só podem se apropriar destas forças produtivas se venderem ao capital. Portanto, se venderem a sua força de trabalho em troca de um salário ao capital. Na medida em que a sociedade capitalista se expande e que a tendência é a de constituição do trabalhador despossuído, este trabalhador despossuído passa a ficar submetido totalmente ao controle do capital. Daí Marx falar desta propriedade alheia
como poder que os domina, ou seja, como poder que domina o trabalhador, uma vez que ele só consegue trabalhar se o capital tiver necessidade. E quando ele consegue trabalho, ele não pode produzir o que ele quer, mas tão somente aquilo que o capital deseja. Este processo de decisão, prossegue Marx, começa na cooperação simples, em que o capitalista representa, diante dos trabalhadores individuais, a unidade e a vontade do corpo social de trabalho. Ele se desenvolve na manufatura, que mutila o trabalhador, fazendo dele um trabalhador parcial. E se consuma na grande indústria, que separa do trabalho a ciência como potência autônoma de produção e a obriga a servir ao capital. Lembremos que há todo um percurso que vai desembocar ou que vai desaguar na grande indústria. Num primeiro momento, o capitalista leva o trabalho para aquelas pequenas unidades produtivas aonde vamos encontrar o artesão e a pequena oficina. É somente em momento posterior que este antigo artesão, com os seus funcionários, desenvolvendo trabalho cooperativo, terão que trabalhar na unidade produtiva do capitalista. Aí tem início o primeiro grande passo para a manufatura. E a manufatura vai avançar para a grande indústria, aquela que vai potencializar cada vez mais o uso da ciência para desenvolver novas forças produtivas de controle do trabalho por parte do capital. Olhando para a manufatura, Marx observa que na manufatura o enriquecimento do trabalhador coletivo e, por conseguinte, do capital em sua força produtiva social é condicionado pelo empobrecimento do trabalhador em suas forças produtivas individuais. Portanto, quanto mais sofisticada é a produção, mais brutalizado vai se tornando o trabalhador. Esta é uma questão que Marx desenvolverá longamente no seu texto de 1844, Os Manuscritos Econômicos e Filosóficos, no item referente ao trabalho alienado. Ali Marx vai colocar: quanto mais sofisticada a produção, mais brutalizado o trabalhador. Quanto mais cresce em extensão e potência o capital, mais subordinado a esta potência se torna o trabalhador. Portanto, ele se torna um apêndice da máquina e um ser que só pode sobreviver se vender a sua vida ao capital. E quando vende a sua vida ao capital, se degrada cada vez mais em razão das relações de exploração, nas quais precisa operar com as suas energias físicas e mentais, organização da produção, esta capitaneada pelo capital. Por esta razão, observa Marx, que as manufaturas, à época, prosperavam mais onde mais se prescindia do espírito, ou seja, onde mais o trabalhador era um trabalhador que já havia se tornado um trabalhador brutalizado, portanto, destituído de todo o saber técnico mais avançado. De modo que a oficina pode ser considerada uma máquina cujas partes são os homens. Este processo de degradação da força de trabalho e de embrutecimento do ser social, produzido já naquele momento pela manufatura, era tão intenso que até mesmo um liberal como Adam Smith se debruçou sobre ele, argumentando quais eram as consequências da manufatura sobre os homens, sobre os operários. Dirá Adam Smith, e aqui Marx resgata textualmente o texto de Smith: a mente da grande maioria dos homens desenvolve-se necessariamente a partir e por meio de suas ocupações diárias. Um homem que consome toda a sua vida na execução de umas poucas operações simples não tem nenhuma oportunidade de exercitar sua inteligência. Ele se torna, em geral, tão estúpido e ignorante quanto é possível a uma criatura humana. A uniformidade de sua vida estacionária também corrompe, naturalmente, a coragem de sua mente. Ela aniquila até mesmo a energia de seu corpo
e o torna incapaz de empregar sua força de modo vigoroso e duradouro, a não ser na operação detalhista para a qual foi adestrado. Sua destreza em seu ofício particular parece, assim, ter sido obtida à custa de suas virtudes intelectuais, sociais e guerreiras. Mas, em toda a sociedade industrial e civilizada, é esse o estado a que necessariamente tem de se degradar o pobre que trabalha, isto é, a grande massa do povo. Como modo de evitar a degeneração completa da massa do povo decorrente da divisão do trabalho, Adam Smith recomendava o ensino popular a cargo do Estado, embora em doses cautelosamente homeopáticas. O próprio desenvolvimento do capitalismo revela que a solução de Smith jamais foi plenamente contemplada. Para Marx, a manufatura comporta uma história, ou seja, um determinado processo de desenvolvimento. Diz ele no Capital, a história da manufatura revela como, inicialmente, sua divisão peculiar do trabalho assume, por meio da experiência, e como que, operando por detrás dos agentes, as formas adequadas, mas depois, tal como o artesanato corporativo, visa conservar tradicionalmente a forma uma vez descoberta e, em casos isolados, logra fazê-lo por séculos. Essa forma só se altera graças a uma revolução nos instrumentos de trabalho. A manufatura moderna encontra os membros dispersos já prontos, ou seja, a força de trabalho disponível e também o mínimo de forças produtivas necessárias. Ou o princípio da divisão é evidente e as diferentes operações da produção artesanal são atribuídas exclusivamente a trabalhadores específicos. Portanto, a manufatura só se desenvolve a partir do momento em que bases mínimas para que ela ocorra já existem no interior da sociedade, do embrião de desenvolvimento da sociedade capitalista. Marx observa que a divisão manufatureira do trabalho cria, por meio da análise da atividade artesanal, da especificação dos instrumentos de trabalho, da formação dos trabalhadores parciais, de seu agrupamento e combinação no mecanismo total, a articulação qualitativa e a proporcionalidade quantitativa dos processos sociais de produção. Portanto, uma determinada organização do trabalho social, desenvolvendo, assim, ao mesmo tempo, uma nova força produtiva social do trabalho, que é o trabalho cooperativo sob controle do capital, na qual a decomposição das atividades são recombinadas através de uma determinada linha de produção, uma linha de montagem, da qual resultará o produto final. Como forma especificamente capitalista do processo de produção social, tal divisão é apenas um método particular de produzir mais valor relativo, ou aumentar a autovalorização do capital, que também pode ser chamada de riqueza social a expensas dos trabalhadores. Isto quer dizer que a manufatura não é a forma definitiva de organização do trabalho, mas era a forma de organização do trabalho possível naquele momento preciso de desenvolvimento da sociedade capitalista. De qualquer modo, a manufatura, ela já aponta para o desenvolvimento das forças produtivas. Ela não só desenvolve a força produtiva social do trabalho, exclusivamente para o capitalista, em vez de desenvolvê-la para o trabalhador, como também produz a mutilação do trabalhador individual. A manufatura, ou o trabalho organizado nos moldes da manufatura, produz novas condições de dominação do capital sobre o trabalho. E assim, ela aparece, por um lado, como progresso histórico
e momento necessário do desenvolvimento do processo de formação econômica da sociedade, e, por outro, como meio para uma exploração civilizada e refinada. Aqui Marx ele está apontando para o seguinte: embora este percurso de desenvolvimento da manufatura produza uma degradação do trabalho, trata-se aí de um momento necessário no interior da história, uma vez que as forças produtivas estão sendo desenvolvidas de tal modo que poderiam ser reapropriadas dentro de uma outra modulação societal, ou seja, dentro de um outro modo de produção, que no caso de Marx seria o modo de produção comunista. Para Marx, a burguesia desempenhou na história um papel eminentemente revolucionário, no sentido de que conduziu ao desenvolvimento das forças produtivas. E, para a constituição da sociedade comunista, é importante que as forças produtivas estejam desenvolvidas, sem o que toda a miséria anterior seria restabelecida, uma vez que é impossível constituir o socialismo dentro da miséria. O socialismo pressupõe, e o comunismo mais ainda, a possibilidade de redistribuição da riqueza social para atender às necessidades humanas e garantir o reino da fruição de cada indivíduo, ou seja, o reino da omnilateralidade, aquele no qual cada ser social poderá expandir as suas potencialidades. Marx observa que a economia política, que só surge como ciência própria no período da manufatura, considera a divisão social do trabalho do ponto de vista exclusivo da divisão manufatureira do trabalho, isto é, como meio de produzir mais mercadorias com a mesma quantidade de trabalho e, por conseguinte, baratear as mercadorias e acelerar a acumulação do capital. Por outras palavras, a economia política clássica, ela está apenas olhando para as possibilidades de aumentar a produtividade do trabalho e aumentar a riqueza social gerada pelo trabalho. Ela não está olhando para as consequências negativas mais amplas da propriedade privada, que, aliás, a economia política não combate, e como que a propriedade privada, ela é fundamental para produzir um amplo contingente da humanidade totalmente despossuída da possibilidade de apropriação da riqueza social. Daí que Marx está, ao mesmo tempo, reconhecendo que os estudos da economia política foram importantes para apontar certos conhecimentos a respeito da sociedade burguesa, mas que a economia política esteve sempre preocupada com a questão da produtividade do trabalho e, muito menos, com as consequências do desenvolvimento daquela forma de organização do trabalho sobre os trabalhadores. Na mais estrita oposição a essa acentuação da quantidade e do valor de troca, os escritores da antiguidade clássica dedicaram-se exclusivamente à qualidade e ao valor de uso. Aqui Marx está fazendo uma contraposição entre como os gregos viam a produção do excedente e como a economia política clássica está vendo o excedente. Os gregos procuraram olhar fundamentalmente para como o excedente poderia ser usado como valor de uso, enquanto que a economia política clássica está olhando para como o excedente pode ser transformado cada vez mais em mercadoria. Neste sentido, os gregos, quando olham para o excedente, quando eventualmente se alude também ao o aumento da quantidade de produtos, é apenas em relação ao volume maior de valor de uso. Não se faz qualquer menção ao valor de troca, ao barateamento das mercadorias. Marx conclui este capítulo e este item 5 com a seguinte afirmação: até a época da grande indústria, o capital não havia conseguido se apoderar da totalidade do tempo disponível dos trabalhadores manufatureiros, mas com a grande indústria, o trabalho cai totalmente sob o controle do capital. A subsunção do trabalho ao capital deixa de ser subsunção formal e se torna efetivamente subsunção real do trabalho ao capital. Com
estas considerações, Marx encerra este capítulo 12 do Capital. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, que de nossa parte continuaremos aqui resgatando estes textos clássicos, tentando discuti-los e esclarecê-los, de tal modo a contribuir para as jovens gerações de estudantes e para as jovens gerações de pesquisadores que se interessam pela ciência, e em particular pelas ciências humanas. Até uma próxima.